do Senhor para cada um de nós, para a sua igreja, para o seu povo. Aleluia. É tremendo podermos estar juntos, é precioso podermos estar juntos, podermos mandar essa força um para o outro, né? Essa palavra de estímulo, essa palavra de ânimo, essa palavra que vem realmente do nosso coração, do coração de todos. Todos nós estamos unidos, né, nesta hora e colocando o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele nos faça sair desta adversidade, né, esse momento que tem afetado a tantos, mas que a gente possa sair mais forte, a gente possa sair com aprendizados, a gente possa sair com lições na nossa alma, no nosso coração. Antes de irmos à reflexão da palavra do Senhor, nesta manhã, vamos a uma palavra de oração. Paizinho, nós te agradecemos no nome precioso de Jesus pelo tempo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo virtualmente. Pai, eu apresento diante do Senhor agora cada casa, cada família, cada coração. Pai, de uma forma muito especial, derrama graça, derrama unção, nos visita, Senhor, uma vez mais, como só Tu sabes fazer, da forma tão carinhosa, amorosa, preciosa, Senhor, em que o Senhor tantas vezes tem se revelado a nós e continua fazendo para a glória e louvor do Teu nome. Esta é uma manhã de ceia, uma manhã em que mais uma vez estaremos fazendo um auto-julgamento, uma autoanálise, estaremos olhando para dentro do nosso próprio coração e vamos, Senhor, alinhando a nossa vida com a Tua palavra, com o Teu querer, com a Tua vontade. Traga sobre nós, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, a Tua visitação. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém? Nosso tema desta manhã, né, e eu já vou chamar a atenção sua para pensar a respeito, é sobre pronunciando além do medo. Ou seja, é uma expressão oral, expressando oralmente, manifestando, decretando, proferindo, algo que vai muito além das circunstâncias e do medo. É o que a palavra do Senhor nos convida. Eu vou fazer a leitura e você vai fazer junto comigo. O texto vai ser colocado aí para que você possa visualizá-lo. Está em dois capítulos da Bíblia, em dois livros da Bíblia, né? Em Isaías, no capítulo 43, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E aí nós vamos estar tentando trabalhar alguns pontos. Sei que não conseguiremos fazê-lo totalmente ou completamente hoje. Aqui ficamos desafiados, né, a seguirmos numa linha de pensamentos e raciocínios, porque muita coisa temos aqui diante dos nossos olhos em termos de meditação, para estarmos colocando nele os nossos olhos, nessa meditação, os nossos olhos e, sobretudo, o nosso coração. Vamos estar falando sobre a tempestade, sobre o caos, um outro subtítulo, ele estava lá, e, por último, não haviam compreendido o milagre dos pães. No texto, você vai compreender aquilo que nós queremos trazer nas verdades das Escrituras. Vamos já ao texto, vamos já aos capítulos e aos livros que nós temos nesta manhã como reflexão, como meditação para a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizendo o seguinte: Isaías capítulo 43,
versos 1 a 5. Verso 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Verso 2 nos diz assim: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. O verso de número 3: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Nós vamos caminhando entre esses dois livros, esses dois textos, no Velho e no Novo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, que diz assim, Marcos 6, do capítulo 47 do verso 47 ao verso 52. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Então, viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar deles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Nós trabalhamos esses dois textos do Velho e do Novo Testamento, que fala de uma adversidade, de um momento em que eles passavam por algum tipo de tempestade. E o Senhor vem a eles com um pronunciamento, com um decreto que vai além do medo, que mostra que o medo não pode nos escravizar, que o medo não pode nos paralisar. Todo o drama de nossa fé e toda a verdade de nossas vidas estão presentes nessas narrativas, especificamente na narrativa da tempestade de Jesus e os discípulos, que leva apenas 6 versículos para contar. Você conhece muito bem o enredo e as manobras realizadas, um texto muito conhecido.
Você já deve ter lido muitas vezes e já ouvido muitas pregações neste texto. Vou alinhar você mais uma vez, vou delinear mais uma vez, porque é o melhor que temos que fazer. Em uma hora como essa, em um momento como esse, em que nós não sabemos como vai caminhar as vidas, quando é que vai terminar essa quarentena, quando é que nós vamos nos reencontrar. E quando nós, no meio dessa situação, não só ela em si, que já nos traz um certo transtorno, e já em si tem o potencial de produzir grande medo nas nossas vidas, incertezas, mas no meio dessa tempestade surgem outras, existenciais, espirituais, crises de fé, crises de entendimento, crises de relacionamento, crises de comunhão, tempestades, inúmeras tempestades, elas vêm, elas sobrevêm como ondas, uma atrás da outra, atingindo muitas vezes muitas coisas nas nossas vidas. E o que temos de melhor para falar nesta hora, para pensar nesta hora, para ouvir nesta hora, é algo que vem a falar sobre exatamente essa questão do medo. Porque o Senhor tem alguma coisa para falar para nós, tem um pronunciamento que vai muito além deste medo, desta tempestade, dessa circunstância. Vamos falar da tempestade em si. Houve uma tempestade, essa narrativa. E sempre parece haver, né? Parece que elas não cansam de vir, elas não cessam de vir. A Bíblia diz que o vento lhes era contrário. Outro texto, outra tradução diz o vento era contra o barco. Há uma outra que diz assim, e que chama de vento adverso. E o é. Este que nós estamos vivendo, talvez ele tenha vindo de uma forma que, talvez não, certamente, que nenhum de nós esperava. Quando pensávamos que um dia viveríamos um momento assim, que teríamos passado por um tempo assim. Eu li e achei até engraçado uma postagem de alguém nas redes sociais, né, dizendo, contando essa história para os netos, né, quando eles já estavam crescidos, né, dizendo, porque muitas criancinhas, bebezinhos, nem vai ficar na mente deles registrado este momento. E muitos vão nascer muito depois ainda desse tempo. E aquela, né, história, aquela narrativa daquela mulher dizia assim, que ela contava, olha, que viveu um dia, teve um tempo na vida dela, na existência dela, que houve uma pandemia, que houve uma situação que o mundo parou, que começou lá na China e foi passando pelas nações, e em pouco tempo todas as pessoas estavam trancadas em casa, paralisadas, os comércios fechados, e, né, os voos cancelados, e aí aquela criança, ou aquele que já não é, né, ou já na adolescência, ia dizer, lá vem a velha mentirosa, né? Porque parece uma mentira, parece uma coisa que só quem está vivendo pode entender isso, e não faz pouco tempo que a gente estava falando de 2020 cheio de expectativas.
Mas de repente a tempestade. Essa mesma situação, ou situações como essas, de tempestade, de situações de ventos contrários, as pessoas do Antigo Testamento chamavam de caos, né? O vazio. O caos é apresentado, né, na história, apresentado ou definido, né, como vazio, como uma situação de desarmonia, como confusão, como desordem. Quando o chão se some, quando tudo que podia trazer algum tipo de segurança desaparece. É o vazio. E muitos estão vivendo exatamente assim, sem saber no que se apegar. Como dissemos, alguém o chamou de vazio. A força esmagadora e irresistível da desordem, ainda indominável, e a solta em nosso mundo. Quantos estão assim, sem pé, sem chão, sem horizonte? Veio uma onda que os arrancou muitas vezes da sua embarcação, ou destruiu suas embarcações, ou pôs em perigo a sua embarcação, ou fez com que as pessoas entendessem que o barco em que eles estavam era completamente frágil. E tantos que estavam tão confiantes no seu barco, no rumo que tomaram, naquilo em que confiaram, naquilo em que colocaram as suas vidas, os seus corações, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. A tempestade. Esse é o lugar recorrente dos discípulos. Não foi a primeira tempestade. Elas vieram em outros momentos e ficaram registrados nas Escrituras. Os discípulos no meio da tempestade. Esse é o lugar recorrente não só daqueles discípulos que lemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas esse é o lugar da igreja, o lugar da pregação, o lugar onde todos vivemos tempestades. Sempre estamos diante dela. Ou ela é nossa, ou ela é de alguém que está diante de nós. Ou ela está acontecendo no lugar em que vivemos. Nas pessoas que convivemos ou nas pessoas que não convivemos, mas que o Senhor nos chama a vir em direção a elas com alguma palavra, para que elas possam sair do vazio, do caos, da desordem, para que elas possam de alguma forma se firmarem em alguma coisa que é muito superior às embarcações em que essas pessoas estão navegando. E é um momento, ceia, é um momento da gente refletir também acerca da nossa própria navegação, do nosso barco, do barco da nossa fé, da nossa confiança. Como está a nossa compreensão, a nossa segurança? De que forma essa tempestade tem vindo? De que forma nós a temos enfrentado? A Bíblia está muito preocupada em narrativas sobre a ameaça do caos. Até mesmo acerca do pecado, mais do que do pecado e da culpa. Porque sobre o pecado e a culpa, nós criamos maneiras de perdoar, formas de perdão, de lidar com o pecado e a culpa. Uma garantia de perdão, abraçando, apertando alguém nos braços, expressando afeto, segurando alguém nos braços. De alguma forma, nós conseguimos encontrar alguma forma de lidar com o perdão.
Mas a tempestade, ela não é fácil. A tempestade produz uma enorme ansiedade, uma sensação de profundo desamparo. Aonde vou me refugiar? Quem vai vir ao meu encontro? Quem é aquele que está perto da minha embarcação e pode, de alguma forma, me lançar aí uma boia, um meio de me tirar do meio da tempestade que estou? Você não pode tocá-la em nenhum lugar, nem lidar com ela, nem medi-la ou segurá-la. Essa tempestade, ela vem além das nossas proporções. É sem fundo em tamanho e além da medida em vigor, da força que temos. Nós olhamos para nós, olhamos para a tempestade e não temos nem como comparar ou nos compararmos com ela, porque ela vai muito além. Né? É exatamente por isso que ela gera o caos, ela enche os corações de insegurança. Podemos chamar de inundação, de caos. Mas as nossas palavras não tocam o profundo medo sobre o qual a Bíblia fala, onde os pregadores devem trabalhar, onde nós, como pastores, devemos comparecer para ajudar as pessoas, para trazer alguma expectativa no meio do caos, no meio da tempestade. Chamamos de tempestade, chamamos de caos, né? Que o Velho Testamento chama de caos, situações como essas, né? De vazio, desarmonia, de confusão. E por isso nós estamos comparando os dois textos. O texto da tempestade, né, de Marcos, e o texto do pronunciamento feito em Isaías. O Senhor falando a Jacó, a sua descendência. Em ambos os textos aparece o medo, aparece, né, algo que angustia os seus corações, e em ambos os textos vem uma palavra de Deus. Vem uma palavra, um pronunciamento além do medo. É isso que nós estamos nos esforçando nesta reflexão, ou pelo menos iniciando nela, uma ideia, um pensamento, uma palavra para o seu coração e para o nosso próprio coração, para entender que o soberano Deus está no trono. Que ele tem algo para nos dizer no meio da tempestade, dessa situação. Ele tem uma palavra para nós e essa palavra é: não temas. Isaías utiliza a imagem do caos para dizer como era o exílio na Babilônia. Foram deportados. E há uma desconexão, um desligamento, um desajuste de tudo que era familiar. Tudo aquilo que era segurança para eles, na terra deles, em Israel, se desconexa, perde o ligamento, se desliga. Né? E a imagem não chega, não reflete mais nada do que era onde eles estavam, e por que eles não têm mais esta visão do templo, da terra, da sua cultura, de estar no lugar que era deles. Agora estão num ambiente hostil, e essa hostilidade, essa situação, esse caos, ele
ele produz, ele faz há nele uma tentativa e uma aparência que nos faz não ver, não perceber, tira toda a aparência e sinais de esperança. Os relatos que temos ouvido de pessoas que estão tirando a vida, médicos, que depois de estarem convivendo com o que eles estão convivendo e terem que escolher entre uma pessoa mais jovem e um idoso, porque vão chegando aos montes e eles têm que selecionar quem salva, quem não salva. E quando eles saem dali, daquele trabalho que eles foram treinados para fazer, e quando eles param com a sua e estão ali com a sua própria existência, com seus pensamentos, eles se desesperam, dizendo não é justo, não é justo, e acabam até mesmo tirando as suas vidas. Esse exílio, esse caos, essa tempestade, né, é relatado pelas Escrituras como nos dias de Noé. Isaías 54, verso 10, diz assim: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas. Quando é que aconteceu isso? Quando é que os montes se retiraram? Quando é que as colinas foram removidas? Foi no dilúvio. Desapareceu tudo, o chão, a terra. Mas no meio desse caos, desse exílio, dessa tempestade, o texto não termina aí. Há uma sequência, há uma palavra. Há um pronunciamento além do caos, além do medo. O Senhor segue neste verso 10 do capítulo 54, dizendo: a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. São as mensagens, são as palavras que a Bíblia traz para o meu coração, para o seu coração, para que compartilhemos e para que essa palavra ela desça ao profundo do nosso coração e nos alicerce, e nos edifique, e nos sobre-edifique em Cristo Jesus, na fé, no Deus que vem ao nosso encontro neste tempo, nesse momento. Exatamente como nos dias de Noé, quando tudo se solta e nada é confiável ou seguro. Exatamente como os dias do dilúvio, onde todas as antigas certezas desapareceram, todos os antigos arranjos de poder falharam, tudo que trazia de alguma forma algum tipo de segurança, ou aquilo que de alguma forma nos traz algum tipo de segurança, a tempestade. Ela vem para produzir insegurança, para gerar e produzir medo. Os ventos contrários, as tempestades, se esforçam para nos derrotar, para nos sucumbir. E quando olhamos para essa narrativa dos discípulos, de Marcos, eles se esforçaram contra o vento adverso. Certamente sem sucesso. Água sempre vence. As tempestades são sempre muito fortes. E está em seu próprio caráter ser forte demais para nós. Por isso, a denominamos, a chamamos de tempestade. A princípio, neste texto, ele não estava lá. Como fora em uma outra tempestade que a Bíblia narra, onde Jesus estava no barco. Mas nessa tempestade, agora, que estamos falando aqui em Marcos 6, ele, Jesus, não estava lá. A igreja, né, os discípulos, eles estavam por conta própria. Sem ele, sem Jesus no vento adverso. Muitas vezes é essa a visão que temos.
Muitas vezes a leitura que estamos fazendo do nosso momento. É a tendência da tempestade. Ela vem exatamente para gerar um caos. Se da outra vez Jesus estava lá, agora Jesus não está lá. Não dentro do barco. Ele estava na terra. Ele não estava longe, mas estava na terra. Não estava no barco. Ele estava na praia, passeando. A ideia, a leitura, a compreensão, o que vem à nossa mente é que ele não estava preocupado com os discípulos. Ou com o perigo deles. Parece que ele não estava preocupado. Grande tempestade, esforçando-se, os discípulos, né, sem sucesso, ausência, são ideias, são os versículos que ressaltam aos nossos olhos. Mas o que nós queremos aqui, que fique para mim, para você, nessa primeira análise, que preparação para a fé. Tudo isso era um preparo. Para quê? Para a fé. Deus, o porquê da tempestade, o porquê do caos, isso, aquilo, o que você está passando, o que eu sei, o que eu não sei, o que você falou com alguém, aquilo que você não falou com alguém, aquilo que está hoje dentro de você, do seu coração. E esse tempo é complicado, porque a gente não pode estar junto. Né? E quem você tem aí é o seu esposo, a sua esposa, são os seus filhos, e muitas vezes, e espero que pelo menos uma das diferenças, ou dos resultados positivos dessa quarentena seja que você tenha se aproximado e você tenha encontrado meios para compartilhar os seus medos, os seus temores, para abrir o coração com a sua casa, com a sua família, com aqueles que sempre deveriam ser as pessoas a quem você viesse a desabafar no meio de adversidades, de tempestades, de situações. Mas às vezes, né, os relacionamentos, a vida, as coisas, e se juntou tanta coisa, enfim, o diálogo morreu, o relacionamento estava minguado, estava a conta-gotas. Mas agora, querendo ou não querendo, meu amigo, você tem que estar, minha irmã, você tem que estar dentro da sua casa, com os seus. E por mais que você se esforce, ficar 2 meses aí calado, ninguém aguenta. Tem que falar. São situações. Mas entenda que todo esse contexto é essa leitura que temos que fazer na nossa caminhada cristã. É uma preparação para a fé. Para nos fortalecer na nossa musculatura espiritual, nas nossas certezas, nas nossas convicções. Aleluia! E aí nós vamos para o pensamento seguinte. Ele estava lá. Então eles o veem. Que o Espírito Santo agora esteja vindo e trabalhando na sua vida e te levando nesse alinhamento que estamos fazendo, nesse delinear dessas verdades, dessa reflexão da palavra de Deus. Que você possa se aperceber que ele está lá, ele está perto. Ele nunca se distancia. Mas vamos olhar para eles. Primeiro ele não estava lá, agora ele está lá. Né? Ele estava lá na praia, agora ele está nas águas, andando sobre elas.
Eles não tinham pensado em chamá-lo. Isso é diferente de Marcos 4, né? Onde eles o acordam. Dessa vez eles tentam controlar o vento. A primeira atitude deles é tentar lutar com o seu próprio esforço, com a sua própria capacidade. E é talvez aquilo que muitos estão fazendo ou tentaram fazer. De repente eles olham para cima e lá está ele. Ele estava lá. Mas sabe o que é triste disso? Ele estava lá, mas não foi reconhecido. Ele está no meio da circunstância, ele está no meio da sua tempestade. Mas e daí? Você está reconhecendo ou não? Todas as verdades, esses relatos bíblicos têm uma razão de ser. Eles não ficaram ali apenas para contar um momento. Mas ele é uma palavra que se renova, é uma palavra que se atualiza, é uma palavra que é viva. E que continua falando, e que continua vindo em direção à nossa vida, e que continua nos encontrando. A palavra de Deus nos encontra nesta manhã, aí onde você está, aqui onde eu estou. Ela nos encontra, ela nos chama, ela abre os nossos olhos e ela quebranta o nosso coração, ela amolece o nosso coração. Ela vem para produzir comunhão, ela vem para produzir relacionamento, ela vem para produzir intimidade. Ele estava em um lugar e em uma forma diferente do habitual. Não era assim que eles estavam acostumados a vê-lo. Não estavam acostumados a vê-lo tão de longe ou fora do barco. Não estavam acostumados a vê-lo caminhando sobre águas, no mar. É como quando vemos algo fora do seu contexto normal. E ficamos tão surpresos que nós não reconhecemos. Mas fulano, mas aqui, mas, né? E a verdade que o texto traz é que ele os assustou. Ele, a resposta, ele, a solução, ele, o amigo, ele, o que tem o poder para mudar todas as circunstâncias, todas as situações. Aquele que está se apresentando a nós, ele está aí. Mas ele está trazendo a você segurança ou está te assustando? Porque ele está se apresentando a você no meio da tempestade. No meio da tempestade, a gente quer ver, a gente quer ouvir, a gente quer quer compreender dentro do nosso natural, dentro daquilo que nós estamos acostumados. Nós desenhamos a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e queremos, só falta dizer, Deus tem que ser assim, 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 assim. Mas Deus está dizendo para mim, não é como eu e você queremos, é como Ele quer. É da forma dele, é Ele que está nos conduzindo por essa situação. É Ele que está usando a situação, é Ele que está trabalhando na situação, é Ele que está nos moldando no meio da situação. E o texto vai dizendo que Ele os assustou mais que a tempestade. Eles ficaram mais assustados com Ele, porque Ele estava aparecendo fora do habitual, fora do contexto, que de repente a tempestade agora assustava menos do que ele.
Como já dissemos, porque na tempestade Jesus aparece em formas que não são imediatamente reconhecíveis. Ele não é o bom amigo, nem um tio legal, nem uma presença familiar. Ele aparece na tempestade além das suas categorias, além daquilo que você nomeia, aquilo que você pensa que é ou quer que seja. O fato dele estar lá na beira da tempestade, com eles também não lhe serve. Não muda nada ele estar ali. Porque a tempestade continuava, o medo agora dele se dobrou. Ele estava com medo da tempestade e agora é também dele. Até que ele fala. Até que ele abre os lábios. Até que ele começa a pronunciar algo. Até que ele começa a fazer um pronunciamento. Além do medo. É isso que ele está fazendo com você agora. Ele está te falando. Há uma voz. Há uma voz sendo pronunciada. Há uma voz sendo direcionada. Há uma voz que não é a minha voz. Há uma voz que ecoa através da minha voz. Há uma voz que usa a minha voz. Há uma voz que trabalha através da minha voz. Mas não é a minha voz. Porque o que eu estou falando para você não é o que eu sei, não é o que o meu coração diz. Não é o que a minha mente diz, é o que ele diz. É o que a palavra dele diz. Tudo depende da sua expressão. O ser de Jesus não ficará sem o autoanúncio de Jesus. Ou seja, quando ele está, todos têm que perceber que ele está. Quando ele está, ele vem trazer o entendimento de que ele está. Quando ele está, a sua palavra está. E quando a sua palavra está, ela fala. E quando a sua palavra fala, há respostas. Quando a sua palavra fala, há resultado. Quando a sua palavra é pronunciada, quando há um pronunciamento dele, vai além do medo. É algo que vem ao seu encontro, é algo que se estende para te alcançar, é algo que vem para te balançar e te sacudir mais do que as ondas. E o que é que ele diz? E o que é que ele diz? Sou eu. Simples, né? Ele nem precisa dizer o nome dele. A gente vai se acostumando com as pessoas. A nossa voz se torna conhecida, a nossa tonalidade se torna conhecida. Quando você liga para sua casa, para sua família, você liga para falar com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, marido com a esposa, esposa com o marido, você não diz, ô Túlio, aqui é a Rutinha. Você não fala, você não precisa anunciar. Quando você fala, quem te ouve sabe quem é que está falando, sabe quem está por trás da voz. E nós somos assim, tão simples, tão falhos, tão pequenos. Mas quando ele fala, por trás dele tem um Deus que tudo pode. Atrás da sua voz tem certezas, atrás da sua voz tem esperanças, atrás da sua voz tem bênção, atrás da sua voz tem visitação, atrás da sua voz tem unção, atrás da sua voz tem poder, atrás da sua voz tem misericórdia, atrás da sua voz tem graça, a voz, além da sua... atrás da sua voz tem alguma coisa que vai falar mais
do que você vai falar até a própria tempestade. Ele não precisa dizer o seu nome. Ele não precisa dizer nesta manhã, eu, o seu Deus, eu, o seu Senhor. Olha, eu, Jesus. Não, ele só dizendo, sou eu. Sou eu. É a voz que está chegando hoje, agora, aí na tua casa. É a voz que está chegando aí agora. Na sua luta, na sua tempestade, no seu caos. Ele está dizendo, epa, me ouça. A visão que você está tendo de mim é incerto ainda. Você não conseguiu me compreender, você não conseguiu me visualizar. Porque eu vim fora do seu contexto, eu vim fora das suas categorias, eu vim de uma forma que você não estava acostumado a me ver vindo, caminhando, procedendo. Mas a minha voz, essa você tem que reconhecer. A minha voz tem que fazer sentido para a sua vida. A minha voz tem que gerar impacto ao seu coração. A minha voz tem que ser um diferencial agora para você aí, ó. E eles sabem disso. Eles não tinham pensado em invocar o nome dele, ou pronunciar o nome dele, ou levar o nome de Jesus com eles. Eles entraram no barco e foram. Quando ele disse, sou eu, os bons exegetas, ou comentaristas, ou intérpretes das escrituras, das palavras de Jesus, de Deus, entre eles recordavam todas as velhas cadências, ou ritmos, ou compassos de auto-anúncio feitos a mães e pais na antiga tempestade do exílio. Vê se me entende. Quem conhece a sua palavra, os conhecedores, os que compreendem, os que têm intimidade, os que são ovelhas. Quando ele fala, não é só uma palavra do agora, ou desse momento, ou de um ser que está se fazendo conhecido agora. Mas quando ele fala, vem toda uma história por trás. Vem toda uma cadeia de revelações. Aqueles discípulos, eles tinham toda a compreensão das leis, dos profetas, eles eram judeus. Nas suas gerações, Deus havia se manifestado e falado em meio a tantas outras tempestades, em meio a tantos outros caos. E quando Jesus fala, ele traz esses ritmos, esses compassos, né? Estou aqui com a pianista aqui do meu lado, ela olha para a partitura, né? E ali ela vem trazendo um ritmo. Eu quero te falar nesta manhã que o eu sou vem no ritmo de Deus, no compasso de Deus, é o grande eu sou, é o Deus do ontem, do hoje, é o Deus do amanhã, o Deus eterno. É Ele, é a história do Criador, do que se assenta no trono, daquele que um dia abriu sua boca e tudo veio à existência, e tudo que Ele criou, Ele sustenta com seu poder. O eu sou traz esse anúncio daquilo que foi dito às gerações passadas, aquilo que nós lemos aqui no texto de Isaías. Mas agora, diz o Senhor, aquele que o criou, a Jacó, aquele que o formou, a Israel, não tema, pois eu o resgatarei. No meio do medo vem um pronunciamento, no meio do caos vem um pronunciamento que vai além dele. O medo ele não é soberano, o medo não é um senhor, o medo não é um Deus, o medo
não pode e não deve estar escravizando corações, reinando sobre corações, ditando as regras sobre corações. Jesus fala as cadências de Deus, que preside mesmo no caos. Veja aí. Veja que declarações, veja que pronunciamentos, e que eles vêm agora para a tua alma, eles vêm agora para o teu coração, eles vêm agora para nós. Eu sou o Senhor que te chamei. Isaías 42:6. Eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. 43:11, tudo de Isaías. Eu sou aquele que apaga suas transgressões. 43:25. Eu sou o primeiro e o último. 44:6. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. 44:24. Eu sou o Senhor e não há outro. 55:5. Você pode entender isso? É esse Jesus. Ele preside sobre o caos, ele é além, ele é Senhor absoluto, ele está trazendo esta palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração nesta manhã, nesse dia em que nós nos propomos a mais um culto, a mais um momento de Santa Ceia, de reflexão, que é o convite para que a pessoa de Jesus esteja conosco, para que ele esteja nos envolvendo, nos visitando, nos quebrantando, nos animando, nos despertando, nos encorajando, nos conduzindo, produzindo diferenças em nosso ser e nosso viver. Só aqui nós faríamos uma mensagem. Te chamei, tudo ele dizendo, eu, Senhor, o eu sou, esse que está falando com os discípulos. Por trás dele tem todo esse histórico, tem todo esse ritmo, tem todo esse compasso, tem toda essa cadência de Deus. Te chamei. Você não é um intruso, você não apareceu do nada, você está aqui porque ele te chamou. E ele veio para você como Salvador, e ele diz para você, além de mim não há Salvador, e nós temos nos assegurado nele. Eu sou aquele que apaga as suas transgressões. Ele nos limpa, purifica, visita, impacta. Aleluia! Ele vem como a resposta. E ele se declara o primeiro e último. Tudo começou nele, tudo termina nele. E é para ele que estamos indo. E é por ele que estamos vivendo. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Senhor absoluto é o que faz, o que tem respostas, o que tem solução. Além dele não há outro, e nós somos privilegiados de estarmos nele. E é isso que ele disse, o imenso contrapoder de Deus está aqui, agora, em mim. Os bons entendedores sabem o que vem depois de eu sou. Eu sou ele, eu sou. Sabe o que é que vem depois?
Não tema. Não tenha medo. Quando ele fala, quando ele se apresenta, quando ele abre seus lábios, quando ele pronuncia palavras, ele faz um pronunciamento se apresentando. E quando ele se apresenta, ele traz a harmonia, ele traz o compasso de Deus, a história de Deus. E ele não apenas se apresenta, mas ele se mostra como solução e ele nos chama para nós reagirmos em relação àquilo que ele está falando. Esta é a velha declaração que acalma a tempestade na fé de nossos ancestrais. Essa é a palavra proferida contra a tempestade no exílio. Voltamos a Isaías. Não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, porque eu o remi. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Quando ele fala, a mensagem é de coragem, a mensagem é de desafio, a mensagem é para fazer mudanças na nossa vida. Quando ele fala, é para que nós não nos encontremos mais nessa posição de estarmos subjugados pelo medo, de estarmos aterrorizados. Ele disse ao mesmo grupo na tempestade de Marcos 4:40. Essas mesmas expressões, essa mesma velha declaração que foi proferida contra a tempestade do exílio, contra aquele tempo adverso de Israel no meio da Babilônia, de incertezas, onde tudo havia de repente mudado nas suas vidas. Eles saíram da terra deles, do lugar deles, e agora estão exilados, estão no meio de uma tempestade existencial. Jesus vem a este grupo, no meio da tempestade, e diz: por que vocês são tão medrosos? Você ainda não sabe que meu pronunciamento é o antídoto da tempestade? Está todo mundo querendo descobrir o antídoto da coronavírus. Como é que é? Covid-19. Todo mundo quer saber qual é o antídoto. Todo dia alguém que está querendo anunciar aí. Todo mundo, os cientistas estão correndo, estão pesquisando, estão procurando o antídoto. Porque nós estamos aqui, eu estava conversando com a Esther essa manhã, dizendo quando é que vamos voltar aos cultos presenciais. A igreja estão se preparando agora para o meado de maio, para voltar, para estar junto. Mas quando? Está todo mundo assim incerto ainda. Porque o fato de voltarmos não quer dizer que agora não seremos mais. Não é o que está acontecendo agora, né, e o chamado para as pessoas voltarem a uma normalidade, não quer dizer que as pessoas não vão ficar doentes. É apenas para que não fiquem tantas pessoas doentes ao mesmo tempo que esgote a capacidade dos hospitais. Mas vai continuar o risco. Em todos os lugares. Ninguém vai conseguir ficar aí mais 4, 5, 6 meses. Tem um pessoal aí que nem mandou vídeo pra gente porque tá todo mundo com medo, porque tá todo mundo gordinho. E não quiseram aparecer nos vídeos, não quiseram se colocar. O marido dizendo, eu quis aqui, mas... As irmãzinhas, os irmãozinhos, come
e depois não quer engordar. Bom, vamos para lá. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, né, nessa reflexão, é que tá todo mundo correndo, buscando, vai ser uma vacina, vai ser... O que a gente fazer? Porque dizem que outra onda disso vem lá para novembro, dezembro. Isso tá, né, as economias, o mundo, tá todo mundo sem saber o que faz. Porque não está sendo uma quarentena apenas física, mas uma quarentena mental. As mentes, as preocupações econômicas, em todos os sentidos, está todo mundo... É o caos, é a tempestade na escala... E aí vem as nossas próprias tempestades que são geradas por essa tempestade. Enfim. Mas a palavra de Jesus para aqueles discípulos é: por que vocês estão tão medrosos? Ele fala porque a sua palavra, e ele está falando com você, porque a palavra dele é o antídoto para a tempestade. É a vacina. Ele vem nos vacinar para que a tempestade, não é contra as tempestades, é que ela não consiga gerar o seu objetivo, não nos escravize no medo. Por que vocês são tão medrosos? Você não vê que eu sou o Criador do céu e da terra? O caos é interessante para mim, esse vazio, mas não é uma ameaça, é isso que diz Deus. Ele não, a tempestade, o caos, o vazio, não é uma ameaça para Deus. E se não é uma ameaça para Deus, aí você gosta de pedir que vocês repitam, né? Eu vou fazer isso também agora. Repita comigo. Se não é uma ameaça para Deus, também não é uma ameaça para mim. Porque a minha vida é dele. O meu ser é dele. Estou aqui para viver para a honra e para a glória e para o louvor do nome dele. Viemos prestar culto esta manhã, viemos colocar diante dele a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração. Eu vou concluir aqui, não é a mensagem. Ficamos aqui na tempestade, ele estava lá, no caos, ele estava lá. Mas temos muitas outras verdades e muitas outras coisas para tirar daqui. Mas vamos apenas acerca do pronunciamento que ele vai fazendo, né? Porque esse é o pronunciamento contra o caos, contra o medo, o pronunciamento além do medo. Ele diz, eu sou. Ele diz, não tema ou não tenha medo. E aí ele vai e diz, coragem, coragem. Tende bom ânimo, coragem. Vocês perderam o coração com seu medo, com sua ansiedade, sua perplexidade, o seu pânico. Isso tomou o coração de vocês, roubou o coração de vocês. O ter bom ânimo pegue o coração de volta. Né? Há uma expressão no inglês que usa o heart, o coração. Take your heart, pegue o seu coração. Pegue ele, pegue o coração de volta. O bom ânimo tenha o coração de volta. Você perdeu, algo roubou o seu coração. Algo roubou as suas certezas, algo roubou esse ritmo, esse compasso, essa canção do seu coração. Me lembro agora, há um texto dos Salmos que diz que, né, o que eles vinham cantando quando voltavam do exílio. Aqui nós vimos nesse texto eles indo para o exílio e o relato, né, em Isaías do exílio babilônico. Tem um salmo que fala do retorno deles, eu não sei se é 123, não me lembro qual é o salmo que fala do retorno deles, que eles vinham cantando.
Eles vinham produzindo uma canção a Deus no retorno do exílio. Deus tem uma canção para você. Deus quer que você retome o seu coração. Take o hardback. É isso aí. 137. Salmo 137. Tome seu coração de volta. Porque a ansiedade, a perplexidade, o pânico é porque algo roubou o seu coração. A tempestade roubou o seu coração, o medo roubou o seu coração. Deus não está mais entronizado dele, Deus não está mais se assenhorando dele. Ele já não é o Senhor mais do seu coração, da sua vida. Animem-se, tomem de volta, voltem, recuperem-se. É o que Jesus está dizendo para eles quando diz: coragem, tenham bom ânimo, seja quem você é. Nós não somos o medo, nós não somos fruto do medo, nós não somos passageiros, tripulantes do medo, do barco do medo, do barco do desespero, do barco do caos, do barco do naufrágio, do barco. Olha as passagens que Jesus trouxe sobre tempestade, e nenhum deles houve naufrágio. Nenhum deles naufragou, nenhum deles. Você lembra lá em Paulo também fala de uma embarcação, essa naufragou. Mas Paulo foi parar em terra seca. E ainda foi mordido por uma cobra, e a cobra não morreu. É Deus nas tempestades, mas ele se assenhorando do coração. Paulo tinha essa convicção, essa certeza. O seu coração estava no Senhor, porque Deus havia dito para ele, no meio das suas questões, da sua luta, o Senhor tinha dito para Paulo: a minha graça te basta. É o que o Senhor diz para mim e para você agora, no meio da nossa tempestade. Seja quem você é, a nova criatura em Cristo Jesus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, aquele que é templo do Espírito Santo, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são conduzidos pelo seu Espírito, não por medo. Seja quem você foi chamado para ser. Porque eu te falei no meio do seu caos, falei das cadências de Deus, dos ritmos de Deus, dos compassos de Deus. É o que Deus está dizendo, é o que Jesus está dizendo para os discípulos. Eu falei para vocês, no meio do caos, eu falei das cadências, das mais antigas, da confiabilidade do Deus a quem eu personifico, a quem Jesus personifica. Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Em mim estão esses ritmos, esses compassos. Estão as cadências de Deus que são tocadas no meio do caos. E ele dizendo: eu sou Senhor, eu estou no trono, eu sou Criador, eu domino, eu sou. Por isso, não tenha medo. Foi o que ele disse para eles. Naquele momento, em Marcos 6:50, ele diz: pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Aqui vem uma outra reflexão que nós não vamos falar hoje. As coisas estão interligadas aqui, mas até aqui nós falamos do caos, nós falamos de pronunciamentos. Ainda tem muito. Isso aqui tem muita história, isso aqui tem muito da cadência de Deus, muito dos ritmos de Deus. Ainda tem muito que Deus quer falar comigo e com você. No meio dessa situação, dessas circunstâncias, dessa tempestade. Mas
Até aqui ficamos, até aqui viemos. Terminamos com esse pronunciamento. Coragem. Coragem. Tem de bom ânimo. Pronunciamento de Jesus para mim e para você agora. No meio de tudo que estamos vivendo. E desse medo que vem produzido pela tempestade, pelo caos. Ele vem falando comigo e com você. Coragem. Vocês retomem o coração de vocês. Vocês peguem de volta o coração de vocês. Nesta manhã, tragam de volta, na autoridade do nome do Senhor, na autoridade da palavra do Senhor, na autoridade da unção do Espírito Santo, na autoridade que provém dele nesta manhã, a você e a sua casa. Tomem o seu coração de volta. Nosso coração não é um coração de abatimento, não é um coração prostrado pelas circunstâncias, mas é o coração que está cheio da palavra do Senhor. É o coração em que ele reina, em que ele habita, em que ele se assenhorou, que ele se fez Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos estar orando. Pai querido, é no nome de Jesus que nos achegamos ao Senhor nessa hora e nesse momento. Viemos colocar diante do Senhor o nosso coração, viemos colocar diante do Senhor o nosso ser, viemos colocar diante do Senhor, ó Deus, o que somos em Cristo Jesus, novas criaturas. Viemos trazer, ó Deus, e se há alguém que vem para o Senhor, a tua presença nesta manhã abatido, com o coração roubado, ó Deus, a tua palavra nesta manhã os encorajou, a tua palavra veio, ó Deus, para trazê-los de volta, Senhor, à confiança que existe em ti, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo.